Olá, muito boa tarde. Mais um dia estamos aqui reunidos para o estudo do Livro dos Médios, livro de Allan Kardec. Hoje vamos estudar o episódio 18. Então, relembro que estamos na terceira parte, Manifestações Físicas Espontâneas, capítulo 5, Ruído, Barulhos e Perturbações, Arremesso de Objetos e Fenómenos de Transporte. Hoje vamos estudar o item 89 ao item 95. Mas antes de iniciarmos o estudo, como sempre, quero pedir ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, aos nossos amigos espirituais, para que tenhamos, durante este estudo, a vossa ajuda, o vosso discernimento, para que este estudo corra da melhor forma possível e que eu consiga transmitir aquilo que estou lendo no estudo do Livro dos Médios. E que essa transmissão vos traga esclarecimento, que é o meu objetivo. Obrigado. E que assim seja. Pois é, meus amigos, vamos então dar início ao estudo. Estamos dentro do tema ruídos, barulhos e perturbações. No item 89, Kardec escreveu: os factos dessa natureza tomam caráter de verdadeira perseguição. Aqui só um pouco, está-me a faltar aqui algo. Está tudo correto. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos encontravam de manhã as suas roupas espalhadas, escondidas até sob o teto, rasgadas e cortadas em pedaços, apesar das preocupações que tomavam de fechá-las à chave. É frequente que pessoas deitadas, mas perfeitamente acordadas, vejam sacudir as cortinas, puxar violentamente as suas cobertas e seus travesseiros, sendo levantadas do colchão e algumas vezes atiradas para fora do leito. Esses factos são mais frequentes do que se crê. Na maioria das vezes, aqueles que são vítimas não ousam falar do assunto por medo do ridículo. Temos conhecimento de que se acreditava tratar certos indivíduos daquilo que se olhava como uma alucinação, submetendo-se ao tratamento dos alienados e que os tornava realmente loucos. A medicina não pode compreender essas coisas, porque não admite nas causas senão um elemento material, de onde resultam enganos, geralmente funestos. A história um dia contará certos tratamentos do século XIX, como se conta hoje certos procedimentos da Idade Média. Admitimos perfeitamente que certos factos são obras da malícia ou da maldade, mas se após as constatações feitas verificou-se que não são obra dos homens, é de convir que uns dirão do diabo, outros dirão dos espíritos. Mas que espíritos? Eu aqui para o texto. Kardec exemplifica neste item 89 o caso de 6 irmãs descrevendo fenómenos sonoros intensos e constantes que indicam a ação dos espíritos obsessores. Os fenómenos físicos, como já falámos, os ruídos, as batidas, a movimentação de objetos, nem sempre são aleatórios, podendo ser dirigidos especificamente
contra pessoas, configurando uma perseguição espiritual. Ele aqui relata que 6 irmãos sofriam de perturbações contínuas, incluindo os barulhos altos que ocorriam tanto de dia quanto de noite, demonstrando a tenacidade dos espíritos envolvidos. E nós vejamos que este texto foca de como os espíritos inferiores podem atuar no ambiente físico para assustar, para perturbar, para chamar a atenção, sendo uma forma preliminar ou paralela à obsessão moral. O estudo deste item 89 ajuda a compreender que tais manifestações, quando persistentes, não são apenas eventos aleatórios, mas muitas vezes focados em perturbar o equilíbrio psíquico dos envolvidos. Esta é que é a pura realidade. Então, vamos voltar ao nosso texto. Item 90. Os espíritos superiores, como entre nós os homens sérios e graves, não se divertem em fazer gracinhas. Muitas vezes perguntamos a tais espíritos o motivo que os leva a perturbar assim o repouso dos outros. A maior parte não tem outra finalidade a não ser divertir-se. Estes então são espíritos levianos, ou seja, são espíritos mais levianos que maus, que riem dos medos que ocasionam e das pesquisas inúteis que se fazem para descobrir a causa do túmulo. Às vezes se apegam a um indivíduo e se divertem em incomodá-lo, e o perseguem por toda a parte. Outras vezes se apegam a um lugar sem motivo algum e sem outro motivo que seus caprichos. Algumas vezes é também vingança, como teremos a ocasião de ver. Em certos casos a sua intenção é mais louvável. Querem chamar a atenção, estabelecer comunicação, seja para dar um aviso útil à pessoa a qual se dirigem, seja para pedirem alguma coisa para eles próprios. Vimos uns pedirem preces, outros o cumprimento de um voto que não tiveram tempo para cumprir. Outros, enfim, querem, no interesse do seu próprio repouso, reparar uma má ação cometida em vida. Em geral, é errado ter medo deles. A sua presença pode ser inoportuna, mas não perigosa. Entende-se o desejo de se embaraçar deles, mas se faz para isso o contrário do que seria necessário. Se esses são espíritos que se divertem, quanto mais se toma a coisa a sério, mais eles persistem. Como crianças indisciplinadas que perseguem mais ainda os que se impacientam e assustam os medrosos. Se as pessoas tomassem partido de rirem de suas brincadeiras, eles iriam acabar-se por se cansar e ficariam tranquilos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava. Os desafiava a fazerem tal ou tal coisa, que ao fim de uns dias não voltaram mais. Como dissemos, há os que têm motivos menos frívolos. É sempre útil saber o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo que cessarão as suas visitas desde o seu desejo seja satisfeito. O melhor meio é evocar o espírito por meio de um médio escrevente. Pelas suas respostas logo se verá com quem se está tratando e se agirá convenientemente. Se é um espírito infeliz, a caridade manda tratá-lo com o respeito que merece. Se é um gozador, pode-se tratá-lo sem rodeios. Se é um malvado, é necessário pedir a Deus que o torne melhor. Em todos os casos, a prece tem sempre um bom resultado. A gravidade das formas do exorcismo os faz rir e não lhes dão nenhuma importância. Se puderem entrar em comunicação com ele,
É preciso desconfiar das qualificações burlescas e amedrontadoras que se dão, peço imensa desculpa, para se divertirem com a credulidade dos outros. Faltaremos com mais detalhes sobre este assunto e sobre as causas que tornaram os exorcismos ineficazes no capítulo 9, Lugares Assombrados, e capítulo 23, da obsessão, que ainda iremos estudar, como é óbvio. E vou parar o texto por aqui. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, do Mundo Espírita ao Mundo dos Espíritos, capítulo 1, dos Espíritos, Escala Espírita, Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos, 103, Nona Classe, Espíritos Levianos. No ponto 103, Nona Classe, Espíritos Levianos. O que é que diz o Livro dos Espíritos? São ignorantes, travessos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos gostos e ligeiras alegrias. De aborrecer, de induzir maliciosamente em erro por meio das mistificações e das espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de doentes, trágicos, gnomos, diabretes, etc. Espíritos acham-se sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam como fazem com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a linguagem de que servem é muitas vezes espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundidade. Quando começamos a entender o que eles estão-nos a querer transmitir, nós vemos que não tem profundidade. Eles exploram as nossas falhas. Eles exploram os lados ridículos que nós possamos ter. E também das coisas. Comentando-os em traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes expostos, geralmente é mais por malícia do que por maldade. No item 90 do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 5, das manifestações físicas, aqui Kardec aborda a ação dos espíritos levianos e os zombeteiros, explicando que eles causam perturbações, ruídos, por diversão, vingança ou apelos a lugares e pessoas, agindo com leveza e não propriamente com maldade. É que ao fim e ao cabo, qual é a motivação que estes espíritos têm? É só para criar barulhos, perturbação, e nota-se são logo espíritos de baixa elevação. É que ao fim e ao cabo estes espíritos eles agem como para se divertirem com o medo que os encarnados possam ter, ou curiosidade que provocam em nós encarnados. Tais espíritos perseguem pessoas também, apegam-se a locais específicos por capricho, podendo ser também atos de vingança. Mas isso iremos estudar mais à frente neste livro. Item 91. Estes fenómenos, embora produzidos por espíritos inferiores, são frequentemente provocados por espíritos de uma ordem mais elevada, com finalidade por vezes convencer a existência de seres incorpóreos e de uma força superior ao homem. Isto aconteceu exatamente mais no início do espiritismo, para demonstrar que a vida continua, que existem espíritos, que existe vida além da morte. A progressão de que daí resulta e o pavor que causam chama a atenção e acabarão por abrir os olhos dos mais incrédulos. Estes acham mais simplesmente encarar os fenómenos com efeitos de imaginação,
Explicação muito cómoda, claro, e que dispensa brusca e dispensa buscar outras. Mas quando objetos são revirados ou são atirados à cabeça das pessoas, será necessário uma imaginação mais complacente para imaginar que semelhantes coisas são da imaginação, quando não são. Quando se nota um efeito qualquer, esse efeito tem necessariamente uma causa. De uma fria e calma observação, demonstra que esse efeito é independente de toda a vontade humana e de toda a causa material. Isso nos dá sinais evidentes de inteligência e de livre vontade, o que é o seu sinal mais característico. É forçoso atribuí-lo a uma entidade oculta. Quais são esses seres misteriosos? É isso que os estudos espíritas nos ensinam da maneira menos contestável, pelos meios que nos dão para nos comunicarmos com eles. Esses estudos nos ensinam a distinguir a parte real da falsa, ou da exagerada também, nos fenómenos que nos apresentam. Se um efeito insólito se produz ruído, se produz movimento, aparição mesmo, o primeiro pensamento que se deve ter é que ele possua uma causa natural, porque é mais provável. É necessário pesquisar em causa com o maior cuidado e não admitir a intervenção de espíritos senão após conscientemente averiguada. É o meio de evitar a ilusão. Aquele que, por exemplo, sem estar próximo de ninguém, recebeu uma bufetada ou um golpe de bastão nas costas, como já se viu, não duvidará da presença de um ser invisível. Deve-se manter em guarda, não somente contra os relatos que podem ser mais ou menos exagerados, mas contra as próprias impressões, e não atribuir uma origem oculta a tudo o que não se compreende. Uma infinidade de causas muito simples e muito naturais podem produzir efeitos estranhos à primeira vista. E seria uma verdadeira superstição ver em tudo espíritos ocupados em revirar móveis, quebrar louças, suscitar, enfim, mil confusões domésticas, quando é mais racional atribuir ao descuido. Então aqui vou parar. Então este item aqui 91. Peço imensa desculpa pelo barulho, tenho as janelas abertas, está um lindo dia de sol, mas infelizmente coisas são proibidas pela lei, mas enfim, continuemos. Eu acho que neste item 91 eu poderei realçar que, embora fenómenos de efeitos físicos espontâneos sejam causados por espíritos inferiores, eles são frequentemente provocados por espíritos elevados para demonstrar a existência de seres incorpóreos. Como eu disse, aquilo que aconteceu no início do espiritismo, visando convencer os incrédulos e superar a negação da imaginação. Aqui estas manifestações físicas, elas resultam, como já falámos, de espíritos inferiores, mas com a nuance ou provocações de espíritos mais elevados para fins instrutivos. Por vezes acontece. E é importante isto. Então, causar aquela atenção, causar aquele impacto, o temor, e provocar os incrédulos sobre a realidade da vida espiritual. Kardec refuta a ideia de que estes fenómenos são apenas frutos de imaginação, pontuando a realidade dos objetos que se movem conforme nós sabemos. Este item faz parte da discussão sobre manifestações físicas espontâneas, servindo de base para explicar que tais fenómenos não são aleatórios, mas também podem produzir um propósito educativo. E com isto, vamos para o item 92.
A explicação dada ao movimento dos seres inertes se aplica naturalmente a todos os efeitos espontâneos que vimos. Os ruídos, embora mais fortes que os golpes na mesa, têm a mesma causa. Os objetos lançados ou deslocados o são pela mesma força que levanta um objeto qualquer. Uma circunstância vem apoiar essa teoria. Aqui só. Podemos perguntar onde está o médio, nesse caso. Os espíritos disseram-nos que em caso semelhante há sempre alguém cujo poder se exerce sem ele saber. As manifestações espontâneas produzem-se muito raramente em lugares isolados. É quase sempre em casas habitadas que eles ocorrem, pelo facto da presença de pessoas que exercem uma influência sem o querer. Essas pessoas são verdadeiros médios que ignoram as suas faculdades e que chamamos de médios naturais. Então, para os outros médios, os que os sonâmbulos naturais estão, para os sonâmbulos magnéticos, e devem ser observados. Vou repetir. Estão para os outros médios o que os sonâmbulos naturais estão para os sonâmbulos magnéticos e devem ser observados. Vou parar aqui. Aqui Kardec, ele realça que estes indivíduos produzem efeitos, por vezes sem intenção, muitas vezes nas suas próprias casas, agindo como sonâmbulos naturais. Mas ele também fala aqui nos médios naturais. Então o que é um médio natural? Pessoa que, sem saber, possui faculdade mediúnica, influenciando o ambiente onde vive. Então, mas também estas pancadas, como Kardec disse, são causadas por energias desses médios inconscientes. A explicação para objetos que são derrubados, objetos que são deslocados, é a mesma para os efeitos físicos espontâneos, que existem sempre a presença do médio. Esses fenómenos realmente ocorrem, como disse Kardec, em lugares desertos, focando-se em lugares habitados, mas sendo uma forma de mediunidade que necessita de observação. O que é que são os médios naturais? Não é o que é que são. Os médios naturais podem ser médios involuntários. No espiritismo, são seres que produzem fenómenos espíritas espontaneamente, sem esforço, sem vontade ou consciência prévia da sua capacidade, muitas vezes agindo contra a sua própria vontade. Eles possuem uma sensibilidade inata, captando energias e influências espirituais de forma direta. Então, poderá-se dizer que eles produzem efeitos que ocorrem sem invocação. Não se está a invocar aquele médio para produzir aquele efeito. E também poderei dizer que o médium não percebe o caráter extraordinário dos factos que estão a acontecer em seu redor. Não dependem do desejo do médium, muitas vezes. A manifestação ocorre independente da sua vontade. Já vimos, pode ser influenciado por um espírito superior para provocar esse tipo de efeito físico. Ao contrário dos médios facultativos, ou seja, que invocam inconscientemente, os médios naturais são instrumentos passivos da espiritualidade. Então, por serem espontâneos, se não houver estudo, se não houver disciplina, podem estar sujeitos a comunicações de espíritos obsessores exigindo, neste caso, que se faça o aprimoramento moral. Geralmente associados a efeitos físicos, como a mediunidade de efeitos físicos, como a clarividência, como a audição, a mediunidade segundo a doutrina espírita, não esqueçamos que é uma faculdade inerente à condição humana,
presente na constituição física e não um dom oculto. Então vamos passar ao item 93. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial para a produção destes fenómenos parece ser necessário na maioria dos casos, embora aqueles que o espírito parece agir sozinho. Embora haja aqueles que o espírito parece agir sozinho. Peço desculpa, só um pouco tal. Mas então, ele poderia tirar o fluido animalizado de uma pessoa que não está presente. Isso explica que os espíritos que nos rodeiam, sem cessar, não produzem perturbações a cada instante. É necessário, primeiramente, que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo. Sem isso, nada se faz. Em seguida, é necessário que encontre precisamente no lugar onde quer agir uma pessoa apta a ajudá-lo. Coincidência que ocorre raramente. Se essa pessoa aparece inopinadamente, ele aproveita. Através da reunião de circunstâncias favoráveis, ele poderia ser impedido por uma vontade superior que não o deixa agir à sua vontade. Pode também só lhe ser permitido agir dentro de certos limites. E nos casos em que as manifestações sejam julgadas úteis, seja por meio de convicção, seja como prova para a pessoa que deles é objeto. Vou tentar explicar isto. Então Kardec explica que, embora os espíritos possam atuar sozinhos, frequentemente precisam da aptidão especial de uma pessoa presente para fornecer o fluido animal necessário, explicando que os fenómenos não ocorrem o tempo todo. Esta já vimos que é pura realidade. Então, a produção dos fenómenos geralmente exige a presença de um médium, uma pessoa com aptidão especial, para ceder o fluido animal. Os espíritos podem agir por conta própria, como já vimos, mas a intervenção voluntária ou involuntária de um médium é necessário na maioria dos casos para que um fenómeno ocorra. Então é preciso que o espírito queira e encontre um ambiente e a pessoa com o fluido adequado no momento, o que explica a raridade de tais manifestações. O espírito pode retirar o fluido necessário de uma pessoa presente no local. E aqui esclarece que a mediunidade de efeitos físicos depende da interação entre a vontade do espírito e a constituição fluídica que o médium possa ter. Móveis e objetos diversos são mexidos. São atirados de fora para dentro. Portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, vidraças são quebradas, o que não se pode levar à conta da ilusão. Toda essa desordem é muito mais real, mas algumas vezes é apenas aparente. Ouvem-se gritarias como num cômodo ao lado, barulho de louças que cai e quebra, ou corre-se para ver e encontra-se tudo calmo e em ordem. Mal se sai do local, recomeça o tumulto. Estas manifestações não são raras. Estas manifestações não são novas. É comum só ouvir histórias dessa natureza. O medo tem exagerado muitos factos que passam de boca em boca, assumiram proporções gigantescamente ridículas. Mas também existe muita gente onde se passa estes factos, estas manifestações, e as pessoas não se manifestam por ter medo de que se riem deles, critiquem.
Também com o auxílio da superstição, as casas onde eles ocorrem esses manifestações foram tidas como assombradas pelo diabo. Quem é que nunca ouviu falar? Aquela casa é assombrada. E daí os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Compreende-se ainda a impressão de que factos desta espécie, mesmo reduzidos à realidade, podem produzir em pessoas de caráteres fracos e dispostas pela educação a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que possam suportar, pois não se pode impedi-los, consiste em tornar conhecida a verdade. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando ignoramos as causas. Ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles. Na revista Espírita se encontram narrados muitos factos autênticos deste género. Entre outros, a história do espírito batedor de Zabern, cuja ação durou 8 anos. Está escrito nos números de maio, junho e julho da Revista Espírita 1858. Os factos perto de Dieppe, de março, da Revista de março de 1860. Os da Rua de Noyes, em Paris, de agosto de 1860, e do espírito de Castelnaudari, sob o título de História de um Danado, de fevereiro de 1860. O do fabricante de São Petersburgo, abril de 1860, e muitas outras. Essas manifestações frequentemente assumem o caráter de verdadeiras perseguição. Muitas têm as suas roupas parramadas e às vezes rasgadas, apesar da precaução que tomam, guardando-os à chave. Outras, pessoas tão deitadas, mas perfeitamente acordadas, e vêm-se sacudir os cortinados, arrancar-los violentamente. Arrancar-os violentamente as cobertas, os travesseiros, que são erguidos no ar e até mesmo atirados para fora do leito. Esses factos são mais frequentes daquilo que nós pensamos e daquilo que vós podeis pensar também. Mas a maioria das vítimas não o contam com um medo ridículo, como eu mencionei anteriormente. Muitos que vivem essas experiências consideradas alucinações são submetidos ao tratamento dos alienados, o que pode levá-las realmente à loucura, sem o conhecimento e sem o tratamento devido. Os casos de obsessão, de possessão e de simples perturbação por espíritos, quando tratados por loucura, geralmente se agravam. Porém, quando recebem tratamento espírita, são passíveis de cura. É possível também que alguns casos seja obra da malícia e da malvadez. Porém, se tudo bem averiguado ficar provado que não resultam da ação do homem, temos de convir que são, para uns, obra do diabo e para nós, dos espíritos. Mas então que espíritos? Os espíritos superiores, como os homens sérios entre nós, não gostam de travessuras. Quando interrogados sobre este motivo de perturbarem assim a tranquilidade dos outros, a maioria quer apenas se divertir, como Kardec escreveu. São antes levianos do que maus. Riem-se dos sustos que causam e do trabalho que dão para descobrir a causa do tumulto. Muitas vezes apegam-se a uma pessoa para se divertir e a incomodá-la por toda a parte. Algumas vezes também se trata de vingança. Em alguns casos a intenção é mais louvável. Procuram chamar a atenção e estabelecer comunicação, seja por transmissão, não por transmissão, mas para transmitir
Um aviso útil, seja por um pedido. Então, eu aqui só quero realmente dizer: o desconhecimento do assunto e a negação sistemática da existência dos espíritos são responsáveis por gerar superstições, criar neuroses e perturbações mentais, agravando o conceito cultural quanto à realidade do espírito. A divulgação da doutrina espírita através da prática que decorre dos estudos que eu falei anteriormente e que Kardec também mencionou, é a única maneira possível para evitar esses inconvenientes, familiarizando os homens com esse aspecto inegável das leis divinas. O mundo espiritual existe e os espíritos, como todos sabemos, estão junto de nós. Aqui quero voltar para o estudo. Item 94. Aqui já vamos falar de arremesso a objetos. Citaremos a propósito do assunto a conversação originada dos factos que passaram em junho 6, 1860, na rua de Noyers, em Paris. Os detalhes estão na revista Espírita, como eu falei, de 1860. A São Luís. O senhor teria a bondade de nos dizer se os factos que diz terem passado na rua de Noyers são reais? Quanto à possibilidade, não dividamos. E aqui São Luís respondeu: sim, esses factos são verdadeiros, mas a imaginação das pessoas que os exagerou, seja por medo, seja por ironia, mas repito, eles são verdadeiros. Essas manifestações são provocadas por um espírito que se diverte à custa dos habitantes do lugar. Segunda, há na casa uma pessoa que seja a causa dessas manifestações? Elas são sempre causadas pela presença da pessoa à qual se ataca. É que o espírito perturbador não gosta do morador do lugar onde está e quer-lhe pregar peças ou fazer com que ele se mude. Terceira pergunta. Perguntamos entre os moradores da casa alguém que seja a causa desses fenómenos por uma influência mediúnica espontânea e voluntária? E São Luís respondeu: isso é necessário, visto que sem ele o facto não teria de se dar. O espírito habita no lugar de sua predileção. Aí permanece até que uma pessoa que lhe seja conveniente se apresente. Quando essa pessoa chegar, o espírito se diverte quando pode. Quarta, é indispensável a presença dessa pessoa no lugar? É o caso mais comum. E é o do caso citado. Por isso eu disse que, sem isso, o facto não teria podido acontecer. Mas não quero generalizar. Há casos em que a presença no lugar não é necessária. Quinta pergunta. Sendo esses espíritos de ordem inferior, a aptidão para este servir de auxílio é um fator desfavorável para a pessoa? Isso anuncia uma simpatia com seres dessa natureza? Não necessariamente é a resposta. Porque essa aptidão vem de uma disposição física, entretanto indica frequentemente uma tendência material, que seria preferível não ter, porque quanto mais a pessoa se eleva moralmente, mais atrai os bons espíritos, afastando naturalmente os maus. Sexta pergunta. Onde o espírito pega os projéteis dos quais serve? Esses objetos são quase sempre encontrados nos próprios lugares ou na vizinhança. Uma força saída do espírito os lança no espaço e eles tombam no lugar designado pelo espírito. Sétima pergunta. Desde que as manifestações espontâneas são mais vezes permitidas e mesmo provocadas com a finalidade de convencer, parece-nos que certos incrédulos fossem pessoalmente o objeto,
seriam forçados a se renderem à evidência. Eles se queixam algumas vezes de não poderem ser testemunhas de factos concludentes. Não dependeria dos espíritos dar-lhes uma prova sensível? Olha bem esta resposta do espírito de São Luís. Os ateus e os materialistas não são a cada passo os ateus e os materialistas não são a cada passo testemunhas do poder de Deus e do pensamento? Isso não os impede de negar Deus e a alma? Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos? Os fariseus lhe diziam: Mestre, faz-nos ver algum prodígio. Não se parecem com esses que lhes pedem hoje para fazer as manifestações? Se não estão convencidos que as maravilhas da criação não serão nem menos que um espírito desapareça na maneira menos equívoca, porque o seu orgulho os torna como cavalos empacados. As diversões de ver não lhes faltarão, se as procurarem de boa fé. É por isso que Deus não julga convenientemente fazer por eles mais do que fez para aqueles que procuram sinceramente se instruir, porque Deus só recompensa homens de boa vontade. Tal incredulidade não impedirá de se cumprir a vontade de Deus. Veja como não impediu a doutrina de se espalhar. Pare de se inquietar com a sua oposição. Que é para a doutrina o que a sombra é para a pintura. Dá-lhes maior relevo. Que mérito teriam serem convencidos pela força? Deus deixa-lhes toda a responsabilidade por sua teimosia. E essa responsabilidade é maior do que pensam. Bem-aventurados os que creem sem terem visto, disse Jesus, porque não duvidam do poder de Deus. 8ª pergunta. Acredita que seria útil evocar esse espírito para lhes pedir algumas explicações? Evoque-o, se quiser. Mas é um espírito inferior que lhe dará respostas insignificativas. Eu acho que é bastante clara esta parte. Porque o São Luís aqui confirma que os factos são reais, causados por espíritos perturbador, mas frequentemente exagerados pela imaginação humana, devido ao medo e devido à ironia. É que a aptidão para esses fenómenos, como já falámos, está ligada a uma disposição física do médium, não sendo necessariamente um fator de inferioridade moral. É que a presença da pessoa avisada, como diz o Espírito São Luís, é geralmente indispensável no local em que ou seja, a presença da pessoa avisada, neste caso poderá ser um médium espontâneo, é geralmente indispensável no local que os arremessos ocorrem. O diálogo mostra como espíritos inferiores podem usar fluido de médios desprevenidos para causar perturbações físicas. Eu acho que não vale a pena fazer mais comentários, porque eu acho que estas respostas que São Luís deu bastante elucidativas daquilo que é pura realidade e que Kardec deu este exemplo para confirmar isso exatamente. Então vamos para o item 95. Entrevista ainda com o espírito perturbador da rua de entrevista com o espírito perturbador da rua de Noyers. Primeiro, evocação. Porque me chamou, que quer então umas pedradas? Então é que veremos um bom salve-se quem puder, apesar do seu ar de valentia. Mesmo que nos desse pedradas,
isso não nos amedrontaria. Pedimos mesmo que, se puder, nos mande algumas. E a resposta do Espírito foi esta: aqui não posso fazer. O Senhor tem um guardião que vela pela sua segurança. Terceira. Na rua de Noyers, havia uma pessoa que servia de auxiliar para facilitar as peças que pregava aos moradores da casa? Certamente. Encontrei um bom instrumento e um espírito douto, sábio e prudente, para me impedir, porque eu sou alegre e gosto às vezes de me divertir. Quarto, qual a pessoa que lhes servia de instrumento? Uma criada, respondeu ele. Era sem saber que servia de auxiliar? Oh, sim, a pobre moça era a mais assustada. Agia com um fim hostil? Eu não tinha nenhum objetivo hostil, mas os homens de que tudo se apossam torcerão a coisa em seu favor. Que entende por isso? Não compreendemos. Eu procurava me divertir, mas os senhores estudam a coisa e terão mais um facto para demonstrar que nós existimos. Você disse que não tinha um fim hostil. No entanto, quebrou todas as vidraças do apartamento. Causou assim um prejuízo real. E ele responde: isso é um detalhe. Onde encontravam os objetos que atirava? Eles são muito comuns. Achei-os no pátio e nos jardins vizinhos. Você os encontrou todos ou fabricou alguns? Não criei nada e nada compus. Se nos tivesse encontrado, poderia tê-los fabricado? Seria bem mais difícil. Mas a rigor misturam-se matéria e desfaz uma coisa qualquer. Agora diga-nos, como os lançou? Isso é difícil de dizer. Fui ajudado pela natureza elétrica daquela moça, ligado à minha menos material. Nós dois podemos assim transportar os materiais. Penso que você gostaria de nos dar algumas informações a seu respeito. Diga-me primeiro, faz muito tempo que é morto? Faz bastante tempo, uns 50 anos. O que era na vida? Não era grande coisa. Catava coisas neste bairro e muitas vezes me diziam bobagens, porque eu apreciava demais o licor vermelho do bom velho Noé. Eu também queria pô-los a correr. Era você mesmo, de boa vontade, quem respondeu às nossas perguntas? Eu tinha um instrutor. Quem é esse instrutor? Seu bom rei Luís. Nota. Essa pergunta foi feita por causa da natureza de certas respostas que pareciam ultrapassar a capacidade desse espírito, pelas ideias e também pela linguagem. Não há nada de mais que tenha sido ajudado por um espírito mais esclarecido, que queria aproveitar uma ocasião para nos dar uma instrução. Isso é de facto muito comum, mas uma particularidade notável nessa circunstância é que a influência de outro espírito se fez sentir sobre a escrita mesmo. Nas respostas em que ele interferiu, a escrita é mais regular e corrente. A do trapaceiro é angulosa, grosseira, irregular, algumas vezes pouco legíveis, revelando outro caráter. 17ª pergunta. Que faz você? Ocupa-se com o seu futuro? Ainda não, anda errante. Pensam tão pouco de mim na terra, ninguém reza por mim. Assim não sou ajudado, não trabalho. Nota, veremos mais tarde quando pode contribuir para o progresso e o alívio dos espíritos inferiores, a prece e os aconselhamentos. 18ª pergunta. Qual era o seu nome? Janet. Muito bem, Janet. Nós rezaremos por você. Diga-nos se a vocação de Deus prazer ou contrariou. Antes prazer, porque são boas pessoas, alegres, viventes, ainda um pouco austeros. Não faz mal. Os senhores me ouviram, eu estou contente. Janet.
Então, esta parte analisa os casos que os espíritos produzem ruídos e fazem deslocações de objetos, não é? Isto foca-se na intervenção direta dos espíritos sobre a matéria. Isto relata os fenómenos como os ruídos, as pancadas dos objetos atirados, que ocorrem independente da vontade dos presentes. Isto parte da codificação de Kardec, que estuda a ação fluídica dos espíritos sobre o mundo físico. As interpretações podem variar dependendo do estudo. Há que focar nos relatos na Revista Espírita de 1960, que antecedeu a edição do livro. E nos livros dos médios, nós podemos, sobre esta parte, lemos do item 89 ou item 95, temos o texto, como eu li, parte da Revista Espírita, também conhecida por Jornal de Estudos Psicológicos, 1860, de agosto, O Trapaceiro da Rua de Noyers. E aqui leva-me a refletir o seguinte. Então, qual é que será a nossa melhor atitude diante de fenómenos físicos como os referidos no texto? E porquê? Então, a atitude deve ser sempre a de encarar como fenómenos naturais, que têm uma explicação lógica, mas que não as conhecemos. Entretanto, como o texto diz, e como está escrito no texto, recomendamos às pessoas que se ocupem com os factos espíritas que registrem todos os desse género, que lhes chegam ao conhecimento, mas sobretudo que lhe verifiquem cuidadosamente a realidade, diante pormenorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são brincadeiras de uma ilusão ou de uma mistificação. Então eu falei dos médios naturais, Kardec falou, perdão, dos médios naturais, eu tentei explicar o que são e qual é o seu papel na ocorrência dos aspectos físicos. E vou lembrar, são médios involuntários, são médios naturais, cuja influência se exerce sem o seu conhecimento, ou também sem o seu consentimento. Nenhumas consciências têm o poder que possuem e muitas vezes o que de normal se passa em torno deles não se afigura de modo nenhum extraordinário. Isso faz parte deles suspeitarem. Não é? Isso faz parte deles exatamente como se dá com as pessoas e que também sem se suspeitarem, o que eu queria dizer, são dotados da visão dupla. São muitos dignos de observação esses indivíduos e que ninguém deve descuidar se recolher os factos, estudar desse género, que lhes cheguem ao conhecimento, manifestações em todas as idades, frequentemente em crianças, ainda muito nova. Está escrito no livro dos médios, no item 161. Então, além da contribuição do médium, para acontecer esses fenómenos, que outras circunstâncias serão necessárias? Já sabemos. Principalmente o fim útil das manifestações. Assim como diz o texto, é preciso que o espírito queira, que tenha um objetivo, um motivo, sem que nada se faz. Depois é necessário muitas vezes que se encontre exatamente no local onde queira operar uma pessoa apta a secundá-lo, coincidência que só muito raramente ocorre. Se essa pessoa aparece inopinadamente, ele, como é que dizer, ele dela se aproveita. Mas mesmo quando todas as circunstâncias são favoráveis, ainda se poderia acontecer que o espírito se visse tolhido por uma vontade superior, que não lhe permitisse proceder ao seu belo prazer. Pode também dar-se que só lhe seja permitido fazer dentro de certos limites,
e no caso de serem tais manifestações julgadas úteis, quer por meio de convicção, quer por provação, para a pessoa por ele visada. Então, meus amigos, chegamos ao fim do estudo do dia 2. Estudamos o episódio 118. Estamos estudando a terceira parte de manifestações físicas espontâneas, capítulo 5, ruídos, barulhos, perturbações, e acabamos por estudar os barulhos ruídos, barulhos e perturbações, mas também começamos com arremessos de objetos. E também iremos falar no próximo estudo, no próximo episódio 19, no fenómeno de transporte. Estamos hoje nos itens 89 a 95. Estudo do Livro dos Médios. Estudo de Allan Kardec. Mas antes de me despedir, como sempre, quero agradecer primeiro ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias espirituais, por este momento de paz, de amor, de discernimento, para que todos possamos compreender da melhor forma o estudo deste livro básico da doutrina espírita, o Livro dos Médios. Obrigado, Jesus, e ficai sempre connosco, agora e sempre, e que assim seja. Que assim seja. Obrigado por terem assistido. Voltarei para a semana com o episódio 19. Muita paz, muito amor. Uma boa semana para todos.